Olá, seja bem-vindo a mais uma resolução. Hoje vamos tratar de um novo assunto, deflexão em vigas, problema proposto 12.3. Determine a equação da linha elástica para a viga utilizando a coordenada x válida para 0 menor ou igual a x, que é menor que L sobre 2. Especifique a inclinação em A e a deflexão máxima da viga, EI é constante. Então, primeiramente, vamos entender aí como que se comporta essa viga, né? Ao se aplicar essa carga P, né, essa viga ela vai se comportar dessa maneira aqui, ó. Então, essa curva tracejada representa a deflexão na viga. E o problema aqui é que a gente calcule, né, o θA, que é a inclinação aqui no ponto A, e a deflexão máxima aqui no meio dessa viga, tá certo? Então, para isso, nós precisamos, primeiramente, determinar aí as reações nos apoios. Então, a reação nos apoios aqui é muito simples. Se eu tenho uma carga aplicada no meio dessa viga, as reações será, portanto, P sobre 2, né? Essa carga irá distribuir, né, metade para o apoio A e metade para o apoio B, tá certo? Agora vamos fazer um corte aqui, né, a uma distância x do apoio A. Nós teremos o seguinte: nós temos aqui a reação, né, no apoio A, e nós temos os esforços internos atuante aqui a uma distância x, né, que é o nosso cortante em função de x e o momento em função de x. Momento esse que é igual a P sobre 2 vezes x. Então, onde saiu esse valor? Daqui, ó, nós temos que o momento é força vezes a distância, né? Então, nós temos aqui a força, que no caso aqui é a reação, P sobre 2, vezes a distância x. Então, o momento em x será igual a P sobre 2 vezes x. Então, nos interessa determinar essa função aqui do momento para podermos calcular aí a equação da linha elástica, tá certo? Então, para se calcular a equação da linha elástica e a inclinação dessa viga, né, a equação da inclinação, nós sabemos o seguinte, que a segunda derivada do deslocamento em relação a x, né, vezes o EI, será igual ao quê? Será igual à nossa função do momento, que nós determinamos aqui, ó, que é P sobre 2 vezes x. Então, essa equação a gente aprende lá na teoria do capítulo 12 do livro, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos integrar esse lado da equação e esse lado aqui depois da igualdade, tá certo? Ao se integrar os dois lados da equação, nós temos o quê? Que a integral da segunda derivada do deslocamento vai dar a derivada, a primeira derivada do deslocamento, né? Então tá aqui, ó. Isso será igual a integral de P sobre 2 vezes x. Todos nós sabemos que vai dar P sobre 4 vezes x ao quadrado, né? Mais a nossa constante, que a integral pois é uma integral indefinida, né? Integral indefinida vai gerar sempre uma constante, que é o nosso C1 aqui, tá certo? Então, pessoal, isso aqui já é uma equação, que é a equação da inclinação da viga, tá certo? Só que ainda falta determinarmos essa constante. Então, vamos aplicar aí a integral novamente, antes da igualdade e depois da igualdade. Então, a integral da primeira derivada do deslocamento vai nos dar o próprio deslocamento. Então, tá aqui, ó, EI vezes o deslocamento aí, da viga, né? Que será igual, vamos integrar toda essa parte aqui depois da igualdade, a integral de P sobre 4 vezes x ao quadrado vai nos dar P sobre 12 x ao cubo, né? Mais a integral de uma constante, é a própria constante vezes x, mais a segunda constante, que no caso aqui é o C2. Então, nós temos aqui a equação da inclinação da viga e a equação da linha elástica na viga, tá certo? Agora nós temos que determinar as constantes de integração, C1 e C2,
aplicando a condição de contorno. Então, a condição de contorno é o seguinte. Vamos olhar aqui para a figura. Então, perceba aqui que a inclinação ela será igual a zero quando x, né, esse x aqui, for igual a L sobre 2. Então, nesse ponto aqui, ó, sempre no ponto em que o deslocamento da viga for máximo, a inclinação lá onde ocorre esse deslocamento máximo é zero. Então, o que está mostrando aqui, ó, que a inclinação, certo? Ou seja, que a primeira derivada do deslocamento em x é igual a inclinação. Então, a inclinação é igual a zero em x igual a L sobre 2. Então, com essas condições aqui, eu consigo determinar o C1, né? Então, vamos lá. Então, eu sei que vai ficar EI vezes zero, né? Vai dar zero. Isso será igual ao quê? P sobre 4 vezes x é igual a L sobre 2, né? Então, ficou L sobre 2 ao quadrado mais C1. Então, resolvendo essa equação, nós vamos obter que C1 será igual a menos PL ao quadrado sobre 16. Agora, vamos aplicar a segunda condição de contorno, que é o seguinte. Perceba que o deslocamento é zero nos apoios, né? Então, eu sei que o deslocamento é zero para x igual a zero, né? Quando x for igual a zero, o deslocamento é zero. Então, substituindo aí essa condição na equação da linha elástica, que é essa equação aqui, nós temos o seguinte. EI vezes zero, né? Tá aqui, vai dar zero, que será igual a P sobre 12 vezes x é igual a zero, né? Então, ficou zero ao cubo, mais C1 vezes zero, mais C2, né? Logo, C2 será igual a zero. Então, a partir, como nós descobrimos aqui C1 e C2, nós conseguimos determinar aí o que o problema pediu primeiramente, que é a equação da linha elástica. Então, a equação da linha elástica, substituindo os valores das constantes de integração aqui, ó, nós vamos chegar nessa equação aqui, ó, que é a equação da linha elástica será igual a Px sobre 48i vezes 4x ao quadrado menos 3l ao quadrado. Lembrando que essa aqui ela está na forma simplificada, né? Então, a partir daí, nós conseguimos determinar agora a inclinação no ponto A dessa viga e a deflexão máxima da viga, né? Então, vamos determinar primeiramente a inclinação no ponto A. Então, nós temos que EI vezes nós sabemos que a equação da inclinação da viga é dada por essa equação aqui de cima, né? Então, ficou EI vezes θA. Vou chamar a primeira derivada do deslocamento de θA. Tá aqui. Isso será igual ao quê? P sobre 4 vezes zero. Por que zero? Porque quando x igual a zero, eu vou encontrar o meu θA, né? Porque meu apoio A está quando x for igual a zero, né? Então, ficou zero ao quadrado mais a constante C1, que vale quanto? Nós determinamos aqui, ó, menos PL ao quadrado sobre 16. Então, tá aqui. Logo, resolvendo aí essa equação, θA será igual a menos PL ao quadrado sobre 16i, né? Perceba que o nosso θA está negativo. Por quê? Ele está negativo mesmo, né? Porque aqui, ó, o sentido do meu θA está no sentido que? No sentido horário. Então, nós sabemos por convenção, sentido horário é negativo. Agora, vamos determinar aqui a deflexão máxima na viga. A deflexão máxima, vamos utilizar essa equação, né? Logicamente, a equação da linha elástica. Então, nós temos que a deflexão máxima será igual a P vezes o x. Quem é o x? X, eu sei, né, que o deslocamento é máximo quando o x for igual a L sobre 2, né? Então, ficou P vezes L sobre 2, então tá aqui, sobre 48i, que multiplica 4 vezes L sobre 2 ao quadrado, menos 3L ao quadrado, né? Então, nós fizemos o quê? Substituindo o valor de x aqui. Então, isso vai nos dar, resolvendo aí essa equação, a deflexão máxima será igual a menos PL ao cubo sobre 48i, né? Ou seja, negativo por quê? Porque o deslocamento está
ocorrendo para baixo, né? Daí o sinal negativo, tá certo? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.